Deus. Eu vou pedir para botar o Daniel num domingo, que ele está doido para ver a foto dele ali. Também, né? Anunciando ali o nome dele. Dá um frio na barriga, assim, na espinha, na verdade, né? Amém? Mais uma vez, boa noite, bênção e paz. Você pode aplaudir ao Senhor por esse tempo. Quero agradecer a Camila pela oportunidade e a Dinha também, que me botou de plantão ali hoje na entrada, né? Hoje foi o dia deles me escalarem. Mas é interessante, quando nós ficamos ali, nós temos a oportunidade, sobretudo no Dia dos Pais, né? Abraçar todos os filhos que acessaram esse tempo. E aí você, como você tem a percepção da vida da igreja, de algum dos filhos, você percebe pelo semblante, a maneira como eles acessam o tempo. E eu disse para alguém que entrou meia tensa, meia preocupada, eu disse, entrega tudo lá dentro, entrega tudo ao Senhor, coloca diante do Senhor. Isso aqui serve para todos, né? Entrega diante do Senhor aí as suas preocupações, as suas angústias, os seus temores, coloca tudo diante do altar do Senhor. Esse é o tipo de culto que é para a gente sair daqui leve, para a gente sair renovado. Se você percebe que saiu ainda sobrecarregado, é porque você não fez uma entrega. Quando nós entregamos, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vi aqui o Patrick ministrando, ele pedindo a Deus e dizendo para nós, aumente a frequência, vamos melhorar a atmosfera. E é verdade, né? Nós, com as nossas celebrações, com o nosso louvor, com a nossa entrega, o Senhor gera, né, uma atmosfera de cura, uma atmosfera de milagre, uma atmosfera de renovo. Nós estamos saindo de um tempo muito gracioso de intercessão, de oração. Essa é uma casa que tem feito entregas assim tão lindas para Jesus. E nós geramos de fato, dizia eu, essa atmosfera e conseguimos entrar nela. Mas alguns, Patrick, Deus pega e joga dentro da atmosfera. Tem uns que entram com tanta tranquilidade, né? E outros Deus pega e joga ele dentro da atmosfera para que ele consiga envolver o seu coração, envolver a sua mente naquilo que é de Deus. Talvez você esteja aqui, Deus está te jogando, né? Dentro dessa atmosfera que só Ele pode trazer para a nossa vida e para a sua vida. É uma atmosfera de cura, uma atmosfera de milagres. Amém? Eu quero pensar, né? Hoje, mais uma vez, reitera aí Dia dos Pais. Não sei se a Cássia vai conseguir colocar lá um vídeo que eu achei tão interessante, de tantas mensagens recebidas hoje, né, dos filhos, e não pude nem agradecer a todos, mas tem uma que me chamou a atenção, e no final da mensagem, se você conseguir, tu me dá um ok, e aí a gente vai assisti-la, porque ela é bem profunda. Amém? Quero falar nessa noite sobre pais em crescimento, e vou usar, né, a figura de Davi para fazer externar, não que Davi tenha sido um exemplo paterno, né? Para mim estava bom, filha. Só porque eu falei que ia botar sua foto ali, então agora tá, né? Aí, já não vai sua foto, já vai perder a foto, ó. Aí, o do Patrick estava bom, vou trocar, hein? Aí fica até me desconcentrando. Tem uma coisa que me desconcentra, é esse som aqui. Amém? Não que Davi, dizia eu, tenha sido um exemplo de paternidade, mas também nós podemos olhar para Davi, porque Davi também deixou um grande legado, que foi Salomão, né? Pode ter falhado com alguns, a família grande é isso, né? Uns acertam, outros não, é mais ou menos isso, né? E Davi é um exemplo clássico disso, né? Quem tem uma prole grande, como Davi tinha, né? E aí uns deu certo, outros não deram, e a gente aprende com isso. E assim, nós vamos ver que você pode pensar em todos os heróis da fé que a Bíblia registra, e todos eles, no tocante à paternidade, eles podemos dizer que deixaram a desejar, né? Samuel, Davi, próprio Moisés, Noé, todos eles deixaram a desejar. E aí eu fiquei pensando, por que a Bíblia deixou bem estampado que, ainda que eles fossem heróis da fé, no tocante à paternidade, eles deixaram a desejar? Eu tenho a resposta para você. Porque toda paternidade distorcida, repita comigo, toda paternidade
distorcida é corrigida em Jesus. Você entendeu? Toda paternidade distorcida. Eu gosto de lembrar do Leque quando ele vai falar de paternidade, né? Ele, com muita propriedade, ele trata do tema, até que ele foi curado aonde? Em Jesus. Foi ou não foi, Leque? Toda. Porque se eu for parar para pensar em paternidade aqui, você vai lembrar do seu pai. E talvez a lembrança não vai ser tão favorável. E aí a gente vai estar de frente de uma ausência de paternidade, numa falha de paternidade. São poucos que podem dizer que eu tive uma paternidade, porque é complexo demais. Por isso eu comecei falando das Escrituras. Por isso eu comecei apontando a própria Bíblia. Mas tudo isso tem um propósito. Toda paternidade distorcida é corrigida em Jesus. Não importa qual seja o grau de distorção ou de ausência ou de prejuízos, que quando você lembra, que eu estou aqui para dizer, e a palavra me faz crer nisso, toda paternidade distorcida é corrigida em Jesus. Tem um ponto favorável aqui, porque se nós estamos sendo alcançados por esta palavra nessa noite, sobretudo os que ainda não exercem paternidade, eles podem aprender, né, pastor Luiz? E daqui para frente, quando os seus filhos chegarem, eles possam exercer uma paternidade muito mais qualificada, uma paternidade muito melhor. Eu vou falar por mim, é um desafio. Meu filho já está com quase 37 ou 38 anos, ainda bem que ele não está me vendo, porque eu não lembro da idade direito. Mas todos os dias eu digo para mim, sobretudo quando eu vou para os encontros com ele, que eu seja um melhor pai. E agora eu digo também, né, pastor Luiz e pastor Jorge, que eu seja um melhor avô. E você que é pai, né, Giovanni, que começando agora, que eu seja a cada dia um melhor pai. E você que é avô, que você seja um melhor avô. E que os jovens que nos ouvem possam já, quando entrarem no matrimônio, possam aprender com os pais que Deus tem levantado nessa casa e que têm sido ministrados. Quando eu penso em pais em crescimento, e eu comecei a falar de Davi, não para tratar a paternidade de Davi, mas para tratar a postura de Davi enquanto líder, porque Davi era líder de excelência, temos que dizer isso. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 2, 2 Samuel, correção, 2 Samuel, desculpe Cássia, 2 Samuel 23, 11. 2 Samuel 23, 11. E diz assim: depois deles, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se na cidade de Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. Isso é muito próprio para os dias de hoje. E Yahvé lhe concedeu-lhe uma, diga, enche a boca, uma grande vitória. Porque o nosso Deus é um Deus que dá grandes vitórias. Profetiza para o seu irmão, diga, esta semana, grandes vitórias do Senhor na sua vida. Meu Deus. A todos os pais pelo seu dia, quero parabenizar por exercer
esse sacerdote paterno, glorificamos a Deus que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para que por meio dele, o nosso ministério paternal em Cristo fosse bem ajustado. E de fato, em Cristo, somente em Cristo, poderemos ser um pai cada vez melhor. A gratidão também nessa noite pelas orações e entrega feita pela igreja na semana de oração, na nossa tenda de encontro, uma construção cheia de graça, favor e de unção, onde Deus trouxe para nós um renovo para esta casa de oração, trazendo de volta a muitos a vida, saciando os sedentos, típico do nosso Deus. E com muita propriedade nessa noite eu quero declarar, juntamente com a igreja do Senhor, a Deus, somente a Deus, toda glória. Você pode aplaudi-lo por isso? A Deus toda glória. Louvo a Deus por você que se preocupou em colocar a sua liderança naquele lugar, em atendimento à orientação do vosso pastor. Deus será fiel à sua dedicação. Deus será fiel à sua dedicação em seguir as orientações dadas pelo Senhor através da nossa vida, a sua igreja. Pensaremos em pais em crescimento. O pai, ele foi chamado para liderar, para estar à frente, como todo líder, uma vez chamado por Deus. Os verdadeiros líderes, e aí eu quero dizer a você, pai, e aos líderes também, eles são treinados nos bastidores, antes de começarem a trabalhar em público. Tanto a paternidade quanto a liderança, elas têm a sua semelhança, porque eles, pais e líderes, são, como no Senhor, eles são treinados nos bastidores e depois são postos por Deus para trabalharem em público. Quero dizer a toda a igreja que os talentos mais desenvolvidos em Deus, eles acontecem na nossa solidão. Deus não é Deus de tornar manifesto de imediato aquilo que está fazendo, mas é na nossa solidão que Ele nos trata. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres. O caráter é formado nos vagalhões tempestuosos do mundo, nas dificuldades do mundo que enfrentamos. E nós podemos ver isso na liderança agora, pensando na liderança de Davi. Quando você olha para Davi recebendo o trono de Israel, entendemos que foram as tempestades da vida que o preparou para aquele momento. O fato de vermos Davi assentando-se no trono, nós entendemos que ele assenta-se pronto, mas porque Deus o aprontou. Vou dizer de novo, Deus o aprontou. Isso serve para a vida de qualquer um. Sobretudo quando os nossos sonhos e projetos em Deus são grandiosos, Deus de uma forma muito especial começa a trabalhar na nossa vida. Feliz o homem e a mulher que estão sendo moldados pelo Senhor para viverem plenamente o seu grande projeto. Podemos ver que em Davi, ou melhor, quando você olha para Davi, você entende que Deus o havia preparado. Podemos ver em Davi que, de certa forma, havia o óleo da unção de Deus sobre a sua cabeça. Repita isso para o seu irmão, diga: óleo da unção de Deus sobre a sua cabeça. Diga, você já está profetizando para ele, diga: óleo da unção de Deus sobre a sua cabeça.
Eu estou muito empolgado hoje. Sobre a sua cabeça, e é óbvio. E por conta disso, por conta do óleo da unção de Deus estar sobre ele, nós vamos ver homens se ajuntando a ele, por conta da unção que ele carregava. Davi foi levantado por Deus para um grande projeto. Só que ninguém vive um grande projeto sozinho. Você precisa de pessoas que Deus conecta a você, porque o que te falta outra pessoa tem. Ninguém isolado consegue ter sucesso nos seus empreendimentos, sobretudo quando eles vêm de Deus. A igreja ministerial é prova viva disso. Por conta disso, nós vamos ver homens se ajuntando a ele, e não o seguiram por conta do seu talento ou habilidades, mas também pela sua capacidade de transformar aqueles homens. E aqui tem um ponto importante. Davi vai pegar homens, vai ter homens se ajuntando a ele, e Davi vai transformar aqueles homens. E onde é que a paternidade entra? Porque a paternidade está na nossa vida, para que por meio do pastor Luiz e todos que me ouvem, nós possamos transformar a vida daqueles que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. Direi de novo: paternidade está na habilidade ou na responsabilidade que Deus nos dá para moldar, transformar a vida daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Podemos então nessa noite, em dia de reflexão dos pais, observar pelos textos apresentados na vida de Davi e de seus homens, a transformação vivida por eles, tipificando assim a essência do evangelho. Porque diz a Bíblia, na boca de Paulo, Romanos 1,16, ele diz: não me envergonho do... Abre aqui para mim, Val, por favor. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Obrigado. Paulo está dizendo que o evangelho é poder, transformação, mudança. Poder, transformação e mudança. Então Davi, como ele carregava a unção e como ele carregava, ainda que sem saber, ele tinha na sua vida a essência do evangelho, as pessoas que se agregavam a ele, que se achegavam a ele, por conta daquilo que ele carregava, aqueles homens eram transformados. E para nós cristãos, olha que coisa linda, o sucesso de nosso sucesso, parece loucura, né? Está em quando guerreamos as guerras do Senhor. Porque eu falo a homens que são pais, e falo a homens que são pais plantados no Senhor. O sucesso do nosso sucesso está quando nós estamos guerreando as guerras do Senhor. Lembre-se, quando as guerras são do Senhor, Ele nos tira da frente da batalha. Diz o que Ele disse para Josafá. Sabe o que Ele disse? Essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Por quê? Porque agora Josafá, no texto, está guerreando as guerras do Senhor, não as suas guerras pessoais, porque temos as nossas guerras pessoais, mas ele está guerreando a guerra do Senhor.
E o que são guerras do Senhor? Aquilo que é legitimado pela sua palavra. Guerras do Senhor é aquilo que é legitimado pela sua... Vou dizer de novo. Guerras do Senhor é aquilo que é legitimado pela sua palavra. Logo, se eu guerreio pelos meus filhos, essas guerras não são minhas, porque filhos são legitimados pela palavra. É por isso que esse ministério, essa paternidade que ora exercemos, por mais desafiadora que seja, quando nós estamos abertos ao Senhor, Ele dá escape, socorro e livramento. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Davi treinou seus homens. Escreve isso aí, porque é importante. Davi treinou seus homens, mas se deixou ser treinado pelo Senhor. Pegou, Patrick? Essa é uma boa chave. Davi treinou seus homens, mas se deixou ser treinado pelo Senhor. Sabe o que é isso? Davi tinha um coração ensinável. Davi tinha um coração sensível. Davi tinha um coração aberto às instruções que o Senhor lhe daria. E aí serve para homem ou para mulher. Todas as vezes que Deus encontra um homem ou uma mulher com um coração ensinável, Ele o treina. Até você desiste quando você está tentando ensinar alguém e esse alguém não quer aprender. Até você desiste. Pega um profissional lá, Rogério, e ensina, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai chegar um momento que você vai falar assim: eu não vou te ensinar mais, porque eu percebi que você não está aberto a aprender. Você chegou aqui achando que sabe tudo. Sabe tudo é uma tristeza no reino de Deus. O sabe tudo não cresce, o sabe tudo não desenvolve, o sabe tudo não ouve, o sabe tudo não aprende. E ele é tão tolo porque ele já acha que sabe tudo. Davi não era um sabe-tudo, foi treinado. E nós conhecemos, pastor Giovanni, história, pelo menos ainda que rasa, de Davi, mas podemos ver ele sendo treinado ao enfrentar um urso, não é isso que diz a história? Um leão, não é isso que diz a história? Depois Golias, não é isso que diz a história? Nós vemos Davi levando queijo para os seus irmãos em ato de obediência, não é isso que diz a história? E nós vemos Davi também sendo esquecido pelo seu pai, é isso que diz a história. Mas Davi era um homem sensível, disposto a obedecer aquilo que Deus lhe orientaria. Precisamos deixar o Senhor nos moldar e nos treinar. Vou dizer de novo: precisamos deixar o Senhor nos moldar e nos treinar, pois só assim as nossas batalhas, sejam elas quais forem, teremos êxito. Mas só teremos êxito se deixarmos o Senhor nos moldar. Amém? Pentecostal aí, né? Como o pequeno Miguel, o profeta Miguel que está ali. Você vê o pequeno Miguel pregando, é até puro, né? Mas vamos lá. É Deus quebrando o vaso, fazendo de novo, moldando, aperfeiçoando, para que a gente seja lapidado. Nem sempre é bom, mas sempre é preciso. Diga para o seu irmão: nem sempre é bom, mas sempre é possível. Quando penso em treinamento, desafio, você olhar e pensar no treinamento de Jesus. Como
é que foi o treinamento de Jesus, pastor? Vou te falar. Ele foi treinado por 30 anos para exercer um ministério de 3. Hoje, o camarada vai lá para a internet, assiste um curso de 1 hora, 2 horas, e já sai achando que ele é um expert. Ou se converte hoje e já acha que pode chegar aqui e conduzir o rebanho com toda a maestria. E tantos outros casos. Pessoas que atropelam o treinamento e já acham que são líderes. Assim é na paternidade. Nós precisamos aprender. Só que vivemos numa sociedade tão caótica que as referências paternas estão, corrija-se se eu estiver equivocado, estão cada vez mais escassas. Muitos, aqui eu não preciso ir muito longe não. Quantas crianças nós encontramos aqui nas ruas que vão ter problemas sérios de paternidade? Porque essa figura, não fui eu que estipulei, pode falar o que quiser, família moderna, o problema é de vocês. Mas o que Deus estabeleceu foi a figura paterna, para ajudar a moldar o caráter da criança, dos filhos. Foi Deus. Depois, quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Está nas escrituras. Então aqui, Jesus, dizia eu, ele foi treinando por 30 anos para exercer um ministério de 3. Hoje, o grande caos a nível de liderança, porque há uma inversão dessas verdades. Hoje queremos 3 horas de treinamento para 30 anos de serviço. Nunca vai funcionar. Liderança paterna. Com a ajuda de Deus, os líderes devem criar um ambiente na qual seus filhos sejam capazes de crescer e produzir frutos. Ser pai, Giovanni, é criar um ambiente na sua casa, para que, posso usar teu exemplo? Quando você estiver aqui, maneira quando for usar o meu, né? Crie o ambiente para que Cainã cresça e produza frutos. Porque o ambiente que vai determinar que tipo de fruto aquela criança vai entregar. Se você vê na igreja, não posso falar isso, ou posso falar, né? Você vê na igreja uma criança xingando, se jogando no chão, esperneando, não precisa falar nada, você já sabe identificar que ambiente aquela criança está vivendo. Não vamos criticar a criança, mas o ambiente que ela está vivendo está tóxico. Para tirar aquela toxina, tem que melhorar o ambiente. Para melhorar o ambiente, tem que trazer o Senhor para este ambiente. Porque Jesus é o único que consegue entrar num ambiente tóxico e purificá-lo e santificá-lo. É simples de provar isso. Porque Jesus era mais visto com os pecadores, com os publicanos, com os adúlteros. Por quê? Porque ele era, Lilian, tão puro, tão santo, que quando ele era inserido neste contexto, ele purificava aquele lugar. Então, quando eu penso num lar tóxico, o que é o que eu tenho que pensar? Para tirar a toxina daquela casa, eu preciso que Jesus seja inserido naquele lugar. Só que Jesus não se insere em lugar nenhum. O que diz a Bíblia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus não força a entrada na casa de ninguém, mas quando ele entra, ele transforma. E isso é percebido na minha vida, porque eu não quero que Jesus entre na minha casa para transformar o meu filho, porque ele não o fará.
Agora, se ele entra na minha casa para transformar a minha vida como pai, a minha vida como mãe, por tabela, mas uma tabela bem direta, os meus filhos serão transformados. Porque ainda hoje, levanta a sua mão direita e dê glória a Deus por isso, este evangelho ainda transforma. Transforma ambientes, transforma vidas. E vidas transformadas transformam outras vidas. Vidas deformadas deformam outras vidas. E receba essa aí também. Deus desde o começo queria que Moisés libertasse o povo. Já era plano de Deus. Só que Moisés nasceu como escravo. E escravo não pode libertar escravo. Então Deus insere Moisés dentro do Egito, no palácio de Faraó, faz dele um homem livre, treina ele. Agora que ele era livre, ele volta para libertar os que eram escravizados. Porque só quem é livre pode libertar os escravizados. Então, se o pai ainda é escravizado nas suas arrogâncias, nas suas prepotências, nas suas maluquices, nos seus distratos com a esposa, ele ainda está escravizado, não vai produzir liberdade. O que diz a Bíblia? Conhecereis e a verdade. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Mas pastor, é dias dos pais, umas instruções para a gente refletir. Pensar em Davi, como tenho falado como pai, ou ter falhado como pai, não podemos esquecer que dos seus lombos saiu Salomão. É ironia familiar, que dispensa comentários, Salomão, mas a Bíblia vai sempre apontar nossas virtudes, sem esconder as nossas falhas. Isso é a Bíblia. Quando a Bíblia vai nos apresentar, porque cada herói da fé são apresentados nas Escrituras, lemos e nos regozijamos com as suas virtudes, mas não estão escondidas as suas falhas, porque Deus em Jesus não está para esconder as minhas falhas, Ele está para transformar as minhas falhas, para que eu tenha um bom caráter. Isso é evangelho. E quanto mais eu me achego a Jesus, mais o meu caráter é moldado. Mas ainda estamos em transformação e em crescimento. Uma coisa é inegável: os homens que seguiram a Davi foram transformados. Veja o que diz 2 Samuel capítulo 23, que eu li para vocês. 2 Samuel 23, a partir do primeiro verso. A hora não me espera. Foram essas últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Eu não vou ler todo o texto não, vou apontar algumas verdades. É 22, né? É segunda, é 23 mesmo, perdoe-me. Eu que estou aqui. Isso. A partir do verso 8, a Bíblia começa agora a trazer o relato. Já foi até mencionado aqui pelo pastor Giovanni, um desses homens aqui, em uma de suas mensagens. Ela vai falar de 37 valentes que Davi teve. Essa é uma passagem onde são mencionados nomes de alguns feitos, não de Davi, mas de seus homens. Mais importante, homens que seguiram a Davi e que ficaram ao seu lado durante os anos difíceis de exílio. Esses homens mencionados agora, eles não abandonaram Davi nas suas crises, eles estavam do lado de Davi. Eu não sei o que eles perceberam, que eles viram em Davi, mas eu posso fazer aqui a minha interpretação, como diz aqui no cântico, aqui na encenação do Dança em Deus. Eles não estavam caminhando pelo que viam, eles estavam seguindo a Davi porque eles criam em algo que tinha nele. Eles viam, escute, escreva, eles viam que Davi carregava alguma coisa que de alguma forma poderia potencializar a
a vida deles. Paternidade. Paternidade. Pais que andam nos princípios e no temor do Senhor, vai instintivamente despertar nos seus filhos, ele vai olhar para você e vai dizer, ele pode não dizer assim, né? O meu pai, ou a minha mãe, mas eu estou falando de pai, né? Carrega algo diferente. E instintivamente, ele vai começar a absorver, a copiar, a fazer exatamente o que você está fazendo. Portanto, grande é a nossa... Tem pais aqui? Levanta a mão. Diga bem alto. Grande é a minha responsabilidade. Esses homens ficaram ao lado de Davi durante os anos difíceis do exílio e ao seu lado ao longo do seu reinado. Caminhar no ministério pastoral envolve tanto luz do sol quanto a chuva, tanto os dias claros quanto os nublados. Compete ao líder, ao pai piedoso, em todo tempo, temer a Deus e saber amenizar as tempestades. Porque existe pais tão doidos que, em vez de amenizar, eles agravam ainda mais a tempestade. Mas nós vamos aprender e entender que, ao exercermos paternidade à luz da vontade do Senhor, nós estamos para amenizar as tempestades. E nós sabemos que no Senhor nós poderemos produzir chuvas vivificadoras. O Senhor nos chama para que possamos, na nossa paternidade, desempenhar sobre a vida da nossa prole, dos nossos filhos, chuvas que dão vida e não águas que afogam. Mas só é possível isso no Senhor. Só se estivermos nele. Fazer aflorar o que há de melhor em seus filhos com essas águas que vivificam, de modo que os nossos filhos produzam frutos que vão engrandecer ao Senhor. Como eu queria ter ouvido um discurso como esse, talvez há 20 anos, 30 anos atrás. Não só ouvir, escutar e atender. Penso eu que muita coisa teria mudado. Mas fico feliz porque posso estar falando para o Giovanni, para o Patrick, para o Osto, para essa galera que está começando agora a sua paternidade. Eles podem fazer entrega muito mais poderosas, porque estão aprendendo, ou pelo menos escutando, e a minha oração é que eles ouçam, porque quem tem ouvido, ouve. Este capítulo nos mostra o segredo do sucesso da liderança de Davi. Traz relatos de homens que permaneceram e aprenderam com Davi, estando sempre ao seu lado. Não só nos momentos favoráveis, mas em momentos críticos, eles estavam lá também. Isso é fidelidade à liderança. Eu salto para Samá, o lido na introdução. O terceiro valente. Samá foi usado pelo Senhor para trazer vitória à paz na mim. Que fica uma pergunta, e fica uma pergunta para nós. Por que será que Samá arrisca a sua vida a fim de defender um campo de lentilha ou de cevadas? Não sei como está na versão da sua Bíblia. A sua indignação se deu porque aquela terra era do Senhor. Samá ficou revoltado porque ele viu os filisteus querendo se apossar de terras que eram do Senhor. Vou dizer de novo, até que você como pai tenha revolta santa no seu coração. Ele ficou revoltado porque viu os filisteus querendo tomar posse daquilo que era do Senhor. Samá não queria que os filisteus controlassem aquilo que pertencia a Deus. Vou dizer de novo, Samá não queria que os filisteus controlassem, tomassem aquilo que pertencia ao Senhor.
Por quê? Porque Samar sabia que os israelitas eram mordomos daquela terra que o Senhor tinha entregue a eles. Logo, respeitar aquela terra significava honrar ao Senhor e a sua aliança com Israel. Aqui está em jogo aliança. Aqui está em jogo uma tomada de convicção. Samar olha para aquele campo de lentilha e diz: vocês não vão tomar este campo. Ainda que eu tenha que perder a minha vida, mas eu vou defender essas terras enquanto eu puder. Herança, repita comigo: herança. Não podemos olhar para os nossos filhos como um pacote qualquer, como uma entrega da Shopee que chega no lugar errado. Viu, pastor Joel? Não é uma entrega. Fiz até propaganda, né, para pedir um dinheiro lá depois. São herança. E quanto mais nós tivermos essa certeza e convicção no seu coração, mais legítimas serão as nossas orações e as nossas guerras por eles. Depende da ótica como você olha. Dito isso, então podemos ter uma clareza melhor do porquê da postura de Samar. Se a terra era uma herança do Senhor, não poderia agora os filisteus quererem se apossar dela. Quando ele decide lutar pelo campo de lentilha, ele está entrando numa guerra que não era dele, mas era do Senhor, porque aquela terra era do Senhor. Agora, a pergunta que não quer calar: como Samar tem entendimento dessa verdade? Como é que ele percebe isso? Certamente, ele aprendeu isso sob a liderança de Davi. Ele se deixou ser moldado por Deus enquanto esteve ao lado de Davi. Porque não é só estar do lado de um grande líder. É se deixar ser moldado por Deus. Ser influenciado por aquilo que Deus está fazendo. Samar se deixou ser moldado. Eu não vou nem entrar no mérito aqui. Alcançar a percepção e discernimento de que aquela terra, de que aquela guerra em que ele deveria entrar, ele entendeu: é legítima essa guerra, é legítima esta guerra. Quando as nossas guerras são legítimas, texto bíblico para você: o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória, porque é uma guerra legítima. Triste é quando nós estamos guerreando, gastando força, consumindo energias em guerras que não são legítimas. E aí a pergunta: pastor, como é que saberei quais são as guerras legítimas? Quanto mais junto ao Senhor você estiver, quanto mais sensível estiver o seu coração, você saberá discernir quais guerras valem a pena você entrar e quais Deus não está dizendo para você entrar. A pior coisa, escute, Daniel, é você entrar numa guerra, ganhar a guerra e Deus dizer: mas eu não mandei você guerrear isso. A questão aqui não é a vitória, é o esforço desprendido numa guerra que não era para mim ter entrado. Samar neste momento discerniu. Não poucas oportunidades ele tinha de puxar a espada e guerrear. E não poucas vezes Davi deve ter segurado na mão dele, isso cogitando eu, para ensiná-lo, dizendo: Davi, não filho, não, agora não é momento. Não vamos guerrear agora, olha só, pega essa, não estamos prontos. Esse não é o momento, essa não é a oportunidade. Fique calmo. Controlar aqueles homens que eram homens que puxavam a espada. Por muitas vezes Davi disse: calma. E eles atento, aprendendo, dizendo: ok, acalmando o coração,
descansando na orientação que Davi estava dando para eles. Eu sei que muitas pessoas buscam orientações da liderança, mas saem daqui e faz completamente segundo a sua vontade. Não estão com o coração ensinável, estão doidos realmente para puxar a espada, vêm só por desencargo de consciência pedir orientação. Mas isso não é o problema. Vai ganhar, mas não era nem para ter entrado. Ele aprendeu discernimento e percepção. O que isso tem a ver com paternidade? Por que aquelas terras podem me conectar à minha paternidade? Então vamos no Salmo 127, verso 3. Eu tenho 5 minutos para concluir meu pensamento. Olha o que diz. Quem pode ler para mim? Ou toda a igreja leia. A minha Bíblia, NVI, diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uma recompensa que Ele dá. Então pense nos seus filhos, pense mesmo, não importa onde eles estejam, é uma recompensa que Deus te deu. É a Bíblia que diz isso, não estou inventando nada. Estou sendo bem textual. Quer você aceite ou não, é uma recompensa que Deus te deu, que Deus nos deu. Vejamos então Samar. Ele defende um campo porque era herança do Senhor. Isso agrada ao Senhor. Não é diferente na minha e na sua vida, no exercício da nossa paternidade. Nossos filhos, como dito pela palavra, são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Diga bem alto: os meus filhos pertencem ao Senhor. Tem gente que tem que falar entre as línguas, entre os dentes. Por quê? Porque está com o relacionamento completamente quebrado com seus filhos. Como agora eu posso olhar para os meus filhos como herança, se a minha paternidade não foi favorável? Não importa, meu irmão, como tenha sido a sua paternidade, em Jesus ela é corrigida. Vou dizer de novo: não importa como tem sido a sua paternidade, em Jesus ela é corrigida. Mas precisa ter um coração ensinável, porque senão não tem correção. Devemos ensiná-los, protegê-los e guiá-los, pois toda guerra pelos nossos filhos são legítimas. Direi de novo: pois toda guerra pelos nossos filhos são legítimas. Não estou aqui dizendo em aprovação pelos seus atos, é diferente. Não é para provar os seus atos, porque as armas da nossa milícia são para destruir sofismas e fortalezas. É uma guerra espiritual. Não é que eu vou concordar, mas em guerrear pela sua salvação. Guerra legítima. O que Samar está fazendo? Não vai tomar essa terra, porque ela é herança do Senhor, ela é nossa e nós estamos aqui para protegê-la. Amém, queridos? Temos em Samar, o que temos em Samar? Temos um homem que cresceu em Deus e que foi transformado. Vamos ver segundo 1 Samuel 22, 2. Bota para mim, Cássio. Olha só, isso é Samar antes de conhecer Jesus, antes de conhecer o reino. Todos nós éramos Samar na vida, pelo menos a grande maioria. Não era não, pastor José? Pastor Luiz? Deixa eu ver mais quem aqui. Rogério, levantou logo a mão, né? Samar em dose dupla. Então eu também estou junto, fique em paz. Todos se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao redor e o proclamaram chefe. E havia cerca de 400 homens que se achavam em Davi. Samar estava nesse meio. Samar era alguém desgostoso. Samar era alguém desencaixado. Samar talvez foi pego na porta do botequim. Samar talvez era alguém que agredia a esposa. Samar talvez era alguém que era caloteiro, que não gostava de trabalho.
Samar é esses Samais que estão espalhados aí pela vida. Só que Davi vai pegar Samar, assim como um dia o nosso rei Jesus nos pegou como Samar, e disse: Osmar, desgostoso, Osmar, desencaixado, todo torto, eu vou moldar a sua vida. Só o Evangelho faz isso. É por isso que eu disse que Davi, ele no chamamento desses homens é tipificando o poder do Evangelho, porque ele traz esses homens para junto de si. Com certeza Samar estava entre esses que se achega a Davi, quebrando mais quebrado do que arroz de terceira, como dizem, mas com vontade de mudar. O que nós encontramos em Samar? Repita comigo: vontade de mudar. Porque você poderia, pastor Joel, ser o mesmo homem hoje, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos ter vontade de mudar. E não só vontade, porque de boa vontade diz aí um provérbio que o inferno está cheio, mas permitir ser transformado por ele, permitir que o Evangelho entre na nossa vida, seja homem, seja mulher. Vontade de ser transformado, olhar para Jesus e entender que a transformação que precisamos estar nele, ainda que o caminho que ele nos mostra seja um caminho difícil, mas se ele está nos apontando, como diz o Michael, eu digo isso em quase todas as minhas palestras, o caminho que Deus aponta, ele paga a conta. Não é isso, Michael? Que ele fala sempre. Tem usado isso em muitas igrejas, vai ficar famoso por causa dessa frase sua aí. Eu espalho ela por onde eu tenho pregado, mas eu não tenho pregado em muitos lugares não, viu, queridos? Mas por onde eu prego, eu lembro essa frase dele. Samar queria mudar. Ele fez o seu melhor. Ao que tudo indica, Samar cresceu. Repita comigo: Samar cresceu. Diga: Samar cresceu. De homem desgostoso e sem sonhos, por alguém que agora luta as guerras do Senhor. Uau! O homem sem sonho, que se perguntasse: o que você quer da vida? Ele cantaria: não sei como vai ser o meu amanhã. Sem expectativa nenhuma. Talvez tenha algum Samar aqui nessa noite, distorcido, não só na sua paternidade, como em áreas da sua vida. Torno eu a dizer: em Jesus, toda distorção é corrigida. Toda distorção é corrigida. Samar, um homem desgostoso, sem sonho, ele vai ser transformado para alguém que luta pela herança do Senhor. Sim, certamente foi um processo difícil, não só para Samar, mas também para cada um daqueles homens. Mas havia uma coisa neles: disposição no coração deles em melhorar e aprender. Pois isso só aconteceu na vida dele desde o dia em que ele se ajuntou ao rei. Vou dizer de novo: Samar melhora desde o dia em que ele se ajunta ao rei. Você já se ajuntou ao rei? Você já se uniu ao rei? Uma das primeiras palavras de Jesus a nível de milagre, de Jesus não, da mãe de Jesus, primeiro milagre, ela dá logo a chave daquilo que seria uma vida transformada. Ela diz: façam tudo que ele vos disser, porque se fizer o que ele vos disser, haverá transformação. E não importa que tipo de água vocês colocarem dentro dessas moringas, não importa. Pode ser água podre, água barrenta, água saloba, água do Jordão, água do Tigre, água salgada, pode colocar qualquer água dentro dessa moringa, mas ele transforma. E continua transformando. Essa é uma noite, queridos e amadas, de olharmos para ele e dizer: só tu pode, e ter disposição no coração de permitir que ele nos transforme. Ele tinha disposição. Foi isso que aconteceu na vida dele desde o dia em que ele se ajuntou a Davi. Samar
melhorou. Se alguém olhasse Samar antes e Samar depois, diria: esse não é o mesmo Samar. Não é isso o evangelho? Não é? Porque se alguém olhar para mim hoje e voltar a fita 20, 30, 40 anos atrás e dizer: esse é o mesmo Osmar, eu vou ficar um pouco frustrado. Ainda não somos tudo o que deveríamos ser, Lilian, mas graças a Deus que não somos o que éramos, porque em Jesus, caminhar com Ele, nós temos sido transformados de fé em fé, de glória em glória. Todo dia Ele nos molda, todo dia Ele tira, faz um ajuste na nossa vida, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E para concluir, e você e eu, será que temos melhorado como pai, como líder, como sacerdote de nossa casa? Porque um dia também nos unimos ao Rei Jesus. Essa é uma união. E eu espero que tenha sido uma união para melhor e não para pior. Bênção e paz. Agora, em Jesus, temos resposta para todo e qualquer modelo de paternidade. Eu falei que eu recebi um vídeo, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque culmina em Jesus. Consegue, Cássia? Calma, bota direitinho aí. E depois nós vamos adorar aqui, né? O que o Senhor diria hoje a todos os pais do mundo e aos filhos que sentem saudade do pai que já se foi? Diria aos pais em cada abraço do presente e aos filhos que valem o amor uma eterna herança do coração. E para quem já perdeu o seu pai tão cedo e agora sente um vazio que ninguém consegue preencher, o que o Senhor diria? Que esse vazio pode ser ocupado pela minha presença, que consola e transforma lágrimas em memórias cheias de gratidão. Senhor, e para quem nunca conheceu o Pai, o que o Senhor diria para confortar esse coração? Que nunca lhes faltou um pai, pois eu sempre estive ao lado, amando e guiando em cada passo da caminhada. Jesus, e os pais que erraram muito? Eu ofereço a eles o perdão que restaura, pois nunca é tarde para recomeçar e amar de todo o coração. Então, Senhor, o Dia dos Pais pode ser mais que festa, pode ser um dia de cura? Sim, Pedro, quando amor, perdão e gratidão se encontram, até a saudade se veste de paz e esperança. Feliz Dia dos Pais, para todos os pais. Vamos se colocar de pé, lindo, né? Em Jesus, Ele corrige todo modelo de paternidade.